A deterioração das instituições do Espírito Santo tem a ver com a própria perda de ritmo, ou uma perda, digamos, de fim fixo quanto a um determinado projeto de desenvolvimento. Veja, gostemos ou não do Cristiano, gostemos ou não do Arthur Carlos Guerra, mas eles tinham um projeto para o Espírito Santo. Eles tinham um projeto. Transformar o Espírito Santo numa Interland, do ponto de vista logístico, prover o Espírito Santo de grandes indústrias, que por sua vez surgiriam indústrias que a gente chama de fornecimento, né, que seria uma cadeia para alimentar os chamados grandes projetos. Tal. E por um lado, do ponto de vista logístico, a questão do Fundap. Então o Espírito Santo, as elites capixabas surfaram na onda dos grandes projetos do Fundap. O Fundap foi criado em 1970 para durar 5 anos, foi sendo renovado até agora 2014, eu acho, né? 2015, coisa assim. Então veja bem, as elites capixabas, elas não se repaginaram, ou não elaboraram um projeto de desenvolvimento mais, digamos, robusto, considerando tecnologia, inovação, né? A ciência da inovação e tudo mais. Isso, de certo modo, se transpôs para o campo político, entende? As elites ficaram fazendo um remake desses projetos de impacto e do Fundap, sem pensar o Espírito Santo, né? Ao passo que toda a estrutura para planejamento de longo prazo também se perdeu. A gente já percebe aí, no início dos anos 90, de uma Assembleia Legislativa que era majoritariamente dominada por PDS, PMDB e alguns outros partidos, uma pequena bancada do PSDB, uma pequena bancada do próprio PT, né, passou a se fragmentar significativamente. E esse processo foi se acentuando ao longo do tempo, né? Então, o Albuino, embora tenha tido uma primeira metade do seu governo, um governo relativamente equilibrado, mas na segunda metade em diante, ele passou a ceder muito a pressões desses interesses absolutamente plurais, seja dos prefeitos, seja da Assembleia Legislativa, já com índice de fragmentação importante, né? E aí ele passou a ter problemas no seu governo, né? Isso associado a uma série de problemas também no plano econômico, né? Nós tivemos ali, a partir dos anos 90, índices de inflação altíssimo, né? O governo com muita dificuldade de fechar suas contas, né? O Albuino, por exemplo, entregou o governo já com o funcionalismo bastante atrasado, né? E, bom, isso entre 1991 e 1994, que é o mandato do Albuino, né? Bom, em 1994, aí é um contexto bastante interessante e rico no que diz respeito a essa relação entre o governo e a Assembleia Legislativa, né? Primeiro é o seguinte, em 94 despontou como candidatos, né? Primeiro, o Vitor Buarque. Vitor Buarque foi prefeito de Vitória entre 1989 e 1992, muito bem avaliado, uma prefeitura premiada, conseguiu, enfim, reorganizar a capital Vitória. Um outro candidato importante foi o próprio Max, que já lançou a sua candidatura em 94, né? Um terceiro seria o Gerson Camata, né? Mas o Gerson Camata encomendou uma pesquisa à época, até se eu não me engano, do Calimã, né? Que indicava que o Albuino iria entregar o Espírito Santo ingovernável. Então ele recuou na sua candidatura. E dentro do PSDB teve um conflito grande entre o Paulo Artung, que à época era do PSDB, e com a Rose de Freitas, né? A Rose de Freitas, embora preterida por Artung, que apoiava a candidatura do Vitor, né? Essa aliança entre Vitor e Paulo Artung já existia desde quando o Vitor foi eleito prefeito em 88 de Vitória, né? Ele, portanto, preteriu a candidatura da Rose, mas a Rose bancou a candidatura e foi candidata em 94, né? E um quinto candidato, esse improvável, né? Que foi a figura do Dejaí Camata, né? O vulgo Cabo Camata, que é o nosso, digamos, aquilo que podemos dizer, o Bolsonaro capixaba, né? Parafraseando alguns comentários que fazem esse tipo de comparação, né? As pesquisas mostravam, né, as pesquisas de intenção de voto futura e tal, que havia uma grande chance, pelas curvas, de o Cabo Camata ser eleito. E já, de certo modo, até antecipar digamos, a tomada dos espaços institucionais por parte do crime organizado, né? E aí houve uma campanha grande, né, a ponto de Dom Silvestre Scandian, à época, né, bastante conservador, né, o arcebispo, fez uma declaração favorável ao Vitor, né?
Houve uma negociação que envolveu Rosi de Freitas, Paulo Artung, para conseguir uma declaração do Fernando Henrique Cardoso, apesar de eleito pelo PSDB, fazer uma declaração favorável ao Vitor. E ele teve que ampliar o espectro de alianças, né, para além do campo progressista, né, de uma direita, de uma esquerda, centro-esquerda, né, ampliou o leque de alianças para setores também da direita. O Vitor, primeiro, ele já ascendeu ao governo, o mandato dele começa em 1995, por um lado enfraquecido por ter ampliado demais o seu espectro, digamos, de alianças, por ocasião do risco que representou o Cabo Camata, né? Por outro, a votação expressiva do Cabo Camata redundou na eleição de figuras do campo conservador e reacionário, e alguns até do crime organizado. Então o Vitor ampliou demais o seu, digamos, o seu espectro de alianças para conseguir ser eleito e vencer o Cabo Camata. Isso, de certo modo, fez com que ele se comprometesse com grupos que tradicionalmente não se aliavam ao PT, embora o Vitor fosse já uma figura um pouco mais flexível, né? Não nos esqueçamos da aliança dele com Paulo Artung. Então veja bem, esse é um ponto. Segundo ponto, o Vitor se comprometeu, portanto, com esses setores. A eleição expressiva do Cabo Camata no executivo, na eleição majoritária, puxou votos para setores reacionários e até alguns membros do crime organizado. Em terceiro lugar, a ampliação do espectro de alianças do Vitor começou já no início do governo a criar tensões com a bancada do PT na Assembleia. O Vitor começou uma série de reformas no Banestes, só para citar um exemplo, né? No Banestes, que era o Banco do Estado do Espírito Santo. No sentido de dar ao Banestes, digamos, ares mais modernos, mais enxutos, até para justificar a não privatização. Mas ele foi atacado diuturnamente pela própria bancada do PT, por exemplo, sendo acusado de querer privatizar o Banestes, por exemplo. Isso ocorreu em várias outras agendas do governo, né? Então, esse é um ponto. O segundo ponto é que o Vitor, já em 95, teve que lidar com uma bancada ou com uma representação da Assembleia Legislativa extremamente fragmentada. Esse é o grande problema hoje dos parlamentos brasileiros, né? Seja no âmbito municipal, estadual ou no âmbito federal, né? Você tem uma grande quantidade com representação no Legislativo, né? Na Câmara dos Deputados, hoje, se eu não me engano, são 29 partidos com representação na Câmara, né? Então você precisa negociar individualmente com as diversas gangues partidárias, né? Quer dizer, classicamente você monta uma coalizão, né? Você pega o Poder Executivo, as secretarias, né? E as autarquias estaduais e monta uma base sólida no Legislativo. Isso é relativamente fácil quando você tem poucos partidos com grandes bancadas ou grandes representações. Agora, é mais difícil quando tem várias pequenas bancadas. Aí acomodar esses vários segmentos torna um elemento dificultador, né? E ao fazer esse movimento, porque era necessário desde o pleito eleitoral de 94, gerou-se mais tensões com o Partido dos Trabalhadores. A ponto de a situação ficar insustentável. Em 1997 ele deixou o PT, né? E foi para o Partido Verde, né? E aí, naquele momento, o governo dele já havia acabado, né? Ele só foi até o final do mandato em 98 de maneira protocolar, né? Mas aí veja, nesse meio tempo, ele não conseguiu, por exemplo, construir uma base a ponto de eleger o presidente da Assembleia, né? O presidente da Assembleia é fundamental para um poder executivo, porque o presidente de um poder legislativo tem um controle de agenda. O que é pautado e o que não é pautado, né? E nessa não possibilidade da construção de uma base para fazer um nome, acabou se elegendo, no vácuo elegeu-se o Zé Carlos Grátis. Aí é a importância das instituições, né? O que são instituições? Instituições são regras, né? São regras que conformam o comportamento dos indivíduos, né? Nós estamos aqui, todos nós, submetidos a regras, formais e informais, né? Quer dizer, do jogo político. Quer dizer, quando ele assumiu em 98, o Espírito Santo, de certo modo, estava muito desagregado já. Você tinha um Estado atolado em dívidas, funcionalismo público atrasado em pelo menos 3 meses, né, de funcionalismo público atrasado. Você tinha vários setores da máquina pública estatal capixaba em greve, né? Eu era estudante
do ensino básico nesse contexto. E eu me lembro que eu era estudante de ensino médio, né? E eu atravessei a maior greve da história do Espírito Santo, dos professores da rede básica, né? Mais de 100 dias de greve, né? Num contexto em que, se eu não me engano, eram 180 dias letivos, né? Então, o Zé Inácio, quando assumiu nessas condições, né? E num momento também difícil, né? Nós tivemos em 98 a quebra da paridade cambial, né? No início do segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso, um momento difícil também do ponto de vista da economia nacional, sem condições de, por exemplo, o Estado do Espírito Santo recorrer à ajuda do governo federal, embora fosse do mesmo partido do Fernando Henrique Cardoso, né? Então, eu não sei, assim, aí é uma dimensão que acho que tem que ser investigada do governo Zé Inácio, né? O Zé Inácio era uma figura habilidosa até politicamente, sempre foi, né? E ele se mostrou, não sei por conta dessas condições difíceis, né? Quase que como sequestrado pelos agentes, players importantes do Poder Legislativo. A inabilidade mesmo, né? Que ele demonstrou à frente do governo do Estado.